Olá, sejam bem-vindos à aula de número 1 de sistemas distribuídos, onde inicialmente eu vou apresentar rapidamente a disciplina e falar o que vocês vão assimilar, o que vocês vão aprender. Tá? Antes de falar o que vocês vão aprender, obviamente vocês vão aprender os sistemas distribuídos, os conceitos, os tipos de sistemas distribuídos, as implementações, as principais arquiteturas, né, as arquiteturas aí de camadas, arquiteturas que existem, como de componentes, eventos e dados, e também como os processos distribuídos eles se comportam. Se vocês forem ver, essa disciplina é uma junção de duas disciplinas que foram ministradas anteriormente. A disciplina de sistemas operacionais e a disciplina de redes de computadores. Nesse cenário aqui, processos e threads, como vocês estão vendo, é um assunto que a gente viu na disciplina aí de sistemas operacionais. Né? Então, uma junção dessas duas disciplinas no contexto aí de um ambiente aí distribuído. Né? Bom, a gente vai falar também de nomeação de entidades em sistemas distribuídos, assim como a sincronização de processos e threads e relógios, né, de sistemas distribuídos. Finalmente, a gente vai falar também, abordar o assunto aí de consistência e replicação. Então, esses basicamente são os conteúdos, né, que a gente vai ver durante essa disciplina aí de sistemas distribuídos. Eu já tinha falado sobre essa distribuição. Sistemas distribuídos são sistemas aí que formam, tá, um grande sistema, tá, cujo sistema ele encontra-se em execução em computadores, em máquinas diferentes. Sendo assim, portanto, essencialmente são processos e computadores, né, existe a parte de hardware e software, que se encontra disperso ou distribuído. Essencialmente seria isso aí o conceito de sistemas distribuídos. Então vamos lá, vamos conceituar e vamos falar sobre a abordagem, né, que a gente vai levar nessa disciplina. Então, inicialmente, a gente vai expor cada conceito e modelo de sistemas distribuídos e a gente vai falar também das principais implementações aí, de sistemas distribuídos, relacionados aos 7 tópicos aqui que eu falei. Então, a gente vai conceituar primeiro e depois a gente vai falar sobre os modelos existentes. E, em terceiro lugar, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens relacionadas a cada modelo que foi implementado. Tá? Essencialmente, seria esse o conteúdo, né, base de sistemas distribuídos que a gente vai, então, estudar durante essas 7 semanas. Tá? Bom, inicialmente, nessa aula, então, o que a gente vai abordar? A gente vai conceituar o que é um sistema distribuído. A gente vai falar o que é um middleware, tá? Que comumente vocês ouvem falar, por exemplo, plataformas como .NET, né? MS-COM, Microsoft-COM, são plataformas aí de middleware. Né? Existe o Remote Method Invocation do Java, o RPC aí do C, C++, que são o quê? São conceitos aí, são implementações, né? De implementações aí de middleware existentes aí no mercado. Né? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui já existe implementado e já existe em larga escala de uso, né? Pelos desenvolvedores de sistemas. Bom, a gente vai também falar sobre a transferência em sistemas distribuídos e, finalmente, a gente vai abordar aí o assunto de escalabilidade também. Bom, então, relacionados aos 4 tópicos que a gente vai ver, a gente vai primeiramente conceituar o que é um sistema distribuído. Né? Vamos desmistificar e o que seria o sistema distribuído. Então, o sistema distribuído essencialmente é o quê? Como eu estou falando aqui, né? Existe a parte de hardware e existe a parte de software, tá? No sistema distribuído. A parte de software são o quê? Seria essa coleção de processos e threads que se encontram o quê? Que se encontram distribuídos, tá, em diferentes computadores. E esses computadores
possuem o quê? Possuem comunicação aí de rede, né? Então, isso seria o conceito de sistema distribuído. O sistema distribuído, essencialmente, é o quê? Uma coleção de computadores. E nesses computadores que são independentes, tá? E que possuem software, elas tentam aparentar aos seus usuários como um sistema que como um sistema único e coerente. Aí vem a história, né, ou o conceito de transparência. A transparência quer dizer, eu vou deixar com que os usuários sejam iludidos como se fosse uma única máquina, mas na verdade é uma coleção de computadores independentes que tenta então aparentar como se fosse uma única máquina, um único software que é coerente e único, como já falei para vocês. Então, dois aspectos importantes. Tá? Primeiro é que existe aí os computadores que são independentes. E quando eu digo independente, essas máquinas pertencem também ao quê? Pertencem também a organizações diferentes. Por isso elas possuem mecanismos de administração, de rede, de máquinas, diferente das outras, mas que a aparência para o usuário seria uma aparência única e coerente. Tá? E aí existe o quê? Existe aí o conceito de middleware, né? Que a gente vai também ver que seria essa camada, middleware significa a camada do meio. Né? A camada do meio que fica situado entre a aplicação e o sistema operacional. Então, muita coisa que a gente vai falar é justamente essa implementação aí do middleware. Então, a gente tem aqui a implementação do middleware, né? Tá? Que é uma camada que se encontra entre o sistema operacional e a aplicação. Tá? Muita coisa que a gente vai ver está dentro desse middleware que a gente vai conceituar para vocês. Mas antes disso, vamos falar sobre os exemplos. Né? Existem vários exemplos para mostrar a importância dessa disciplina. Existem vários exemplos como as redes sociais que vocês utilizam. Ela é baseada em comunicação de mensagens. Né? Então, você posta uma mensagem, as pessoas que se subscrevem ou que tenham acesso à sua conta, então elas têm como o quê? Elas têm como acessar as mensagens, as postagens que você colocou aí no Facebook. E assim existem vários, Amazon, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, YouTube, são todos exemplos de sistemas distribuídos, ok? Bom, então, mas vamos conceituar o middleware. O que seria um middleware, né? Então, o middleware seria o quê? Seria justamente o que eu falei para você, seria essa camada aqui do meio. Tá? Ela faz o quê? Ela faz a interface entre a aplicação que se encontra no nível acima e a camada de software que se encontra no nível abaixo, que seriam os sistemas operacionais. Tá? Então, aqui tem vários sistemas operacionais, tá? Cujos sistemas operacionais estão instalados em cada máquina, o que é diferente. Né? E essas máquinas, elas pertencem a organizações diferentes. Tá? Então, o middleware seria o quê? Seria essa camada de software que vai conectar o quê? Vai conectar programas já existentes. De forma o quê? De forma que essa aplicação possa conversar com o sistema operacional e, consequentemente, através dessa comunicação, ela vai poder comunicar com o quê? Com a aplicação que se encontra em máquinas diferentes. Tá? E assim ela faz o quê? Ela faz um papel aí como se fosse de um corretor de imóveis. O corretor de imóveis faz o quê? Faz a interface entre um proprietário e um inquilino que quer alugar um apartamento. Então, quem faz essa, vamos dizer assim, essa intermediação é justamente o conceito, aí, vamos dizer assim, uma entidade chamada um broker. Né? Esse broker significa, em português, um corretor. Então, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem um middleware, uma camada de software que serve para intermediar, tá, as aplicações diferentes cujas aplicações se encontram em implementação e execução em máquinas diferentes. Tá? Bom, seguindo aqui, então o que é um middleware? Eu já falei para vocês. Eu queria só frisar para vocês que existe o quê? Que existe a interface
padrão, aqui na interface padrão, uma interface padrão que seja fácil de vocês entenderem, tá? E existe aqui embaixo as interfaces, as interfaces mais específicas. As interfaces servem para quê? Elas servem para dizer como é que você deve interagir, né, com as camadas, os softwares das camadas abaixo. Então, essas interfaces específicas são interfaces, tá, que são particulares a cada ambiente. Se você quiser manusear essas interfaces específicas, você tem que aprender. Por outro lado, essas interfaces padrões aqui são interfaces que são únicas. E sendo únicas, você aprende uma vez e transporta esse seu conhecimento para diversas plataformas diferentes. Tá? Então, a grande vantagem de você ter essas interfaces padrões são a facilidade de você manuseá-las. Uma vez que você manuseia uma vez, você aprende uma única vez e transporta esse conhecimento, tá, para diversas plataformas diferentes. Você quer ver um exemplo? O exemplo aí de um web browser, né, o Chrome. Então, a forma de você manusear o Chrome no celular é a mesma forma que você vai manusear num computador. Por que é a mesma forma? Porque eles utilizam o quê? Eles utilizam as interfaces aqui, padrões. E as interfaces mais específicas, no celular, você tem um Android. No celular, você tem um iOS para iPhone. Enquanto que em computadores, você tem outros sistemas operacionais, como Linux, tá? Windows e assim por diante. Bom, fazendo uma distinção, então, entre um sistema distribuído e computação paralela. A grande diferença que existe é que, enquanto uma é fortemente acoplada, aqui, ó, computação paralela, existe o quê? Existe uma característica de um fracamente acoplado nesse ambiente que seria o sistema distribuído. O que seria forte e fracamente acoplado, né? Nesse cenário aqui que a gente fala que é fortemente acoplado, uma memória, por exemplo, ela é o quê? Ela é compartilhada com vários processadores. Tá? Enquanto que aqui no sistema distribuído, vamos dizer assim, esse acoplamento entre máquinas é um pouco mais fraco do que em sistemas paralelos. Tá? Então, essa seria a grande diferença entre um sistema distribuído, tá, e uma computação paralela. Seria essa questão de ser uma ser fortemente e a outra ser fracamente acoplada, e também o uso, tá, compartilhado de recursos como a memória. Tá? Nesse cenário aqui da computação paralela, a gente vai ter o quê? A comunicação aqui ela é mais frequente, mas uma vez que ela se situa, tá, ela se situa próxima uma da outra, existe o compartilhamento, aqui o overhead de comunicação é menor do que nesse cenário, onde essa comunicação aqui, ó, é tudo baseado em quê? Tudo baseado aqui em rede. E elas são independentes uma da outra e podem pertencer a organizações diferentes. Tá? Bom, então, seguindo nesse cenário aqui, a gente tem os objetivos de um sistema distribuído. A gente já conceituou o que é um sistema distribuído, a gente já falou o que era um middleware, tá? A gente já mostrou os exemplos de sistemas distribuídos, e agora a gente vai falar rapidamente o que seria o objetivo, né? O objetivo-chave de um sistema distribuído. Né? Então, o primeiro seria o quê? O primeiro seria fazer o link entre usuários e recursos. Você tem usuários, você tem recursos computacionais, recursos aí de processos, tá? Um servidor web, por exemplo, a Folha, né? A Folha lá, folha.com.br, que é um serviço de quê? De notícia. Se eu quiser acessar esse serviço de notícias através do meu celular, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer acesso a ela. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um exemplo, dois processos. Um processo cliente e um processo servidor. E esses dois processos, eles se encontram em um ambiente distribuído. Então ele faz o que o sistema distribuído? Ele faz um link entre usuários e recursos que são compartilhados. Tá? A outra coisa que ele faz seria o quê? Seria a parte da transparência.
Tá? A transparência, como eu falei para vocês, é iludir um usuário de forma que ele tenha uma visão de que o sistema é único, mas na realidade o sistema não é único. Por que eu deixo como sistema único? Para facilitar a visão aí do usuário. E assim eu iludo o usuário e facilito a vida de manuseio aí do sistema do próprio usuário. Tá? A outra questão é a questão da flexibilidade. Né? Em sistemas distribuídos, eu tenho como flexibilizar e colocar, tá, componentes, colocar aí novos mecanismos sem que o usuário ele saiba. Tá? A outra questão seria a escalabilidade, que é a propriedade de eu poder aumentar e diminuir facilmente dentro desse contexto de sistemas distribuídos. Então, transparência, vamos lá. O que seria essa transparência? Né? A transparência seria essas formas aí de ocultação para os usuários desenvolvedores, tá? De forma a facilitar a vida do usuário. Por que a gente deseja iludir o usuário de forma que a gente tenha uma visão única, né, e coerente de um sistema? Né? Porque dessa forma eu tenho como o quê? Tenho como compartilhar os recursos, tá? Recursos aí de um servidor. Esse servidor, nesse cenário da Amazon, tá? Ou da Google, ou existe o Google News também, ele permite o quê? Permite que eu compartilhe notícias. E esse servidor de notícias é compartilhado por quem? Compartilhado por todas as pessoas que queiram acessar essas notícias nesse servidor. Tá? E, na realidade, a transparência é uma das métricas de sucesso de sistemas distribuídos. E existem várias formas de transparência. Né? Existe a transparência de acesso, que seria o quê? Vocês estão vendo que é tudo o quê? É tudo ocultar. Oculta, né? Ocultar o quê? Ocultar a forma, as diferentes maneiras de representação de dados, no caso de transparência de acesso, de forma que eu tenha o quê? Um único recurso aí sendo acessado, mas que ele tem a ilusão aí de quê? De eu acessar esse único recurso, mesmo que esse recurso tenha diferentes implementações e formas de representação. E assim vai, localização, migração, relocação, replicação e até a falha, que seria, essa falha aqui seria o quê? Que seria ocultar a falha, mesmo que ocorra a falha, o sistema ele é capaz de ser o quê? Ser resiliente o suficiente e se levantar a despeito do quê? A despeito da falha que esse sistema possa vir encontrar. Tá? Então isso é o quê? Isso é a forma de ocultar a falha, de forma que o usuário não vai enxergar a falha. O que ele pode enxergar o sistema está um pouco lento. Ficou um pouco lento em um determinado período de tempo, mas ele voltou o quê? Voltou a funcionar. Isso por quê? Porque a falha de um sistema distribuído ele foi ocultado. Tá? Bom, seguindo em frente, então, eu falei sobre a escalabilidade, que seria a propriedade de medir o quão fácil, né, um sistema diminuir, assim como crescer. E existem três formas de medir a escalabilidade. Primeiro, a escalabilidade de tamanho, onde o número de processos ou o número de usuários, eles podem ser o quê? Podem crescer e decrescer. Assim como existe a escalabilidade quanto à distância máxima, que a gente chama de escalabilidade aí geográfica. Né? Tá? E, finalmente, aí existe o quê? A escalabilidade administrativa, onde a gente pode incorporar uma quantidade mínima ou máxima do número de domínios administrativos. Tá? Você sabe que, por exemplo, aqui na Univesp seria o quê? Seria um domínio administrativo. A USP seria um outro domínio administrativo de rede. E a Unicamp seria um outro domínio administrativo de rede. Então existem o quê? Existem formas de administração diferentes, mas que em cada uma dessas entidades pode haver um servidor que possa ser compartilhado e rodar um recurso um processo, um recurso aí que seja distribuído entre essas três entidades. Tá? Os gargalos, né? Existem vários problemas, né, de sistemas distribuídos no que tange aos gargalos. Então, uma delas seria o quê? Seria ter serviços centralizados. Se você tem um serviço centralizado, você tem um ponto único aí de falha. Né? Dado centralizado, a mesma coisa. Se você tem uma única lista de telefone online, obviamente que vai haver o quê? Vai haver gargalo
relacionado a esse único ponto de recurso que é compartilhado. E se você tem um algoritmo aí centralizado, você vai precisar o quê? Você vai precisar fazer o roteamento com base nessas únicas informações aí completas. Tá? Bom, as características dos algoritmos descentralizados e vantagens, existem vantagem e desvantagem. A vantagem é que nenhuma máquina tem uma informação completa. Tá? Essa seria uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que se essa máquina ela sair do ar, o restante do sistema distribuído ela vai continuar funcionando. Tá? Então as máquinas tomam decisões baseadas nas informações que eles possuem no algoritmo descentralizado. E como eu falei para vocês, a falha no algoritmo ela não vai quebrar todo o sistema. Tá? E também não existe o quê? Não existe uma suposição de um relógio global. O relógio é assim, gente. Cada computador possui um relógio. Se o sistema é distribuído, eu preciso primeiro ajustar o horário de cada relógio. Segundos de diferença vão causar problemas. Se eu tenho um algoritmo descentralizado, não existe a necessidade de um relógio centralizado e global. Tá? Bom, existem formas e maneiras de melhorar a escalabilidade e uma delas é aumentar a disponibilidade desses recursos. Fazendo o quê? Fazendo um balanceamento aí de carga. Então, nesse cenário aqui, né, em vez de eu mandar, se eu tenho um cliente e um servidor, e se eu tenho que mandar um conjunto de dados para o servidor, tá, e fazer com que o servidor processe nesse ponto aqui, faça uma compressão, tá, ou uma verificação de segurança no próprio servidor, tá, eu vou estar sobrecarregando o quê? Vou estar sobrecarregando esse servidor. Por outro lado, eu posso fazer com que o cliente faça isso, tá, e enviar esses dados já processados para o servidor. Assim não sobrecarrego o servidor. Nota que eu quero aumentar o quê? O que eu quero facilitar a vida aí para que o sistema distribuído possa crescer e diminuir. Tá? Nesse cenário, então, se eu tenho um servidor que faz tudo, e centralizado, esse servidor não vai escalar. Porque se vierem várias requisições para o servidor, esse servidor ele tende o quê? Tende a ficar extremamente lento. Então, essa é uma forma aí de escalabilidade. A outra técnica de escalabilidade é o quê? Distribuir totalmente o sistema, por exemplo, aqui de nomes. Como vocês viram no sistema do DNS na disciplina de redes de computadores. Tá? Então, o que eu faço? Eu distribuo essa grande base de dados e crio zonas, né, de atendimento, como se fosse assim, um serviço de correio. Em vez de existir um escritório de correio centralizado para todo o Brasil, o que eu faço? Eu divido isso no que tange ao estado, e depois no que tange ao município, e depois no que tange ao quê? Ao bairro. E assim consigo o quê? Consigo melhorar a escalabilidade desse ambiente. Tá? Gente, nessa aula, então, eu conceituei sistemas distribuídos, falei de algumas características, propriedades como escalabilidade, transparência, tá? Mostrei algumas técnicas, vantagens e desvantagens. Então, o que eu fiz nessa aula é justamente introduzir aí a disciplina, aí os conceitos de sistemas distribuídos. Na próxima aula, então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver essencialmente os tipos de sistemas distribuídos. Obrigado, gente, pela atenção.